A manhã começou com um rumor que rapidamente se espalhou entre os fãs de Virgínia Fonseca. A influenciadora poderia estar prestes a enfrentar uma nova batalha judicial envolvendo a guarda de suas duas filhas, Maria Alice e Maria Flor. A notícia, inicialmente tratada como mais um boato de internet, ganhou força após o vazamento de informações que teriam origem em pessoas próximas à família. Fontes ligadas ao ex-marido, o cantor Zé Felipe, afirmam que uma nova decisão judicial pode alterar o acordo de guarda compartilhada que vinha sendo mantido desde a separação do casal. Segundo relatos, advogados estariam revisando documentos e anexando provas recentes que poderiam colocar Virgínia em uma posição delicada. Há elementos sendo reavaliados, revelou uma fonte jurídica ouvida sob anonimato. Nada está definido ainda, mas o clima é de tensão total. As duas partes têm interesses fortes e argumentos sólidos. A influenciadora, conhecida por compartilhar quase todos os momentos de sua rotina nas redes sociais, manteve-se em silêncio. Nos stories, limitou-se a postar apenas trechos de sua rotina com Vinícius Júnior, atual companheiro, evitando qualquer menção às filhas. Para muitos fãs, o silêncio foi interpretado como sinal de preocupação, um comportamento atípico para quem costuma transformar tudo em conteúdo. Enquanto isso, Zé Felipe foi visto em Goiânia, ao lado do pai, Leonardo, que teria manifestado publicamente o desejo de ver as netas mais próximas da família. Essa declaração, feita durante um evento, acendeu ainda mais as especulações sobre uma possível reviravolta. Em grupos de fãs, a discussão tomou proporções intensas. De um lado, aqueles que defendem que Virgínia é uma mãe dedicada, apesar da agenda intensa. Do outro, seguidores que afirmam que a exposição excessiva das crianças nas redes pode ter sido um dos pontos levantados no processo. Ela transformou a maternidade em conteúdo, escreveu uma seguidora em um fórum. Isso pode ser usado contra ela, especialmente se houver alegações de que isso afeta o bem-estar das meninas. Entre boatos e suposições, uma coisa ficou clara: a nova fase judicial promete ser uma das mais acompanhadas da carreira de Virgínia, misturando fama, família e polêmica. A tensão aumentou quando, na manhã de quarta-feira, sites especializados em celebridades começaram a noticiar a existência de um documento judicial sigiloso que teria sido protocolado na Vara de Família de Goiânia. Segundo fontes próximas ao caso, o arquivo conteria um pedido formal de revisão de guarda apresentado por representantes legais de Zé Felipe, com base em novas circunstâncias familiares e psicológicas. A informação caiu como uma bomba entre os fãs, que imediatamente passaram a buscar confirmações em perfis de jornalistas de entretenimento. Um deles, conhecido por antecipar casos envolvendo figuras públicas, publicou em suas redes: foi pedida a reavaliação do convívio das meninas com a mãe. A justiça quer entender melhor a rotina e o ambiente em que as crianças estão inseridas. O comentário bastou para incendiar as redes. Em poucos minutos, o nome de Virgínia chegou aos assuntos mais comentados do Twitter, acompanhado de hashtags como Justiça para Virgínia e Guarda das Meninas. Enquanto alguns pediam respeito à privacidade da família, outros cobravam explicações diretas da influenciadora, que continuava em silêncio absoluto. De acordo com apurações, o pedido não implicaria necessariamente em uma retirada imediata da guarda, mas sim em uma nova avaliação da convivência, algo comum em processos envolvendo crianças pequenas. No entanto, o simples fato de o caso ter sido levado à justiça reacendeu antigas tensões entre as famílias de ambos. Fontes ligadas à defesa de Zé Felipe afirmam que o cantor estaria preocupado com o ambiente de exposição a que as filhas são submetidas. Não é uma questão de afastar a mãe, é de proteger as meninas, teria dito um dos advogados. Há vídeos, gravações e relatórios que indicam excesso de exposição pública e emocional. Já pessoas próximas a Virgínia garantem que tudo não passa de uma tentativa de manchar sua imagem. Uma amiga próxima teria declarado: ela é uma mãe exemplar, sempre coloca as filhas em primeiro lugar. Essa história está sendo distorcida para prejudicá-la. Enquanto os bastidores fervem, a assessoria da influenciadora segue se recusando a comentar oficialmente. Nos bastidores, porém, há a expectativa de que uma nota pública seja divulgada nos próximos dias, tentando acalmar os fãs e rebater as acusações que circulam. O público, por sua vez, se divide entre a empatia e o julgamento.
Para muitos, o caso mostra o preço alto da exposição extrema, para outros, representa apenas mais um capítulo de uma relação marcada por idas e vindas, ciúmes e disputas familiares que jamais deixaram de existir. No centro de tudo, duas meninas, Maria Alice e Maria Flor, tornaram-se o símbolo de um conflito que mistura fama, poder e afeto, e que promete se estender por muito tempo. O dia seguinte trouxe mais perguntas do que respostas. Virgínia Fonseca manteve-se afastada das redes sociais por mais de 24 horas, algo raro para quem está acostumado a postar dezenas de stories por dia. Essa ausência repentina apenas alimentou ainda mais os rumores. Quando finalmente voltou a aparecer, foi em um breve vídeo mostrando o café da manhã com Vinícius Júnior. Nenhuma palavra sobre o assunto que dominava os portais, nenhuma menção às filhas. O tom sereno e calculado da gravação chamou a atenção até mesmo dos fãs mais fiéis, que interpretaram o gesto como uma tentativa de disfarçar o clima tenso. Enquanto isso, fontes próximas ao casal garantem que o silêncio não é casual. Ela foi orientada a não se manifestar enquanto o processo estiver em andamento, revelou um assessor. Qualquer fala precipitada poderia ser usada contra ela. A mesma fonte acrescentou que a influenciadora estaria emocionalmente abalada, passando a maior parte do tempo em casa e evitando até compromissos profissionais importantes. Alguns compromissos publicitários teriam sido suspensos por tempo indeterminado, o que reforçou a percepção de que algo realmente grave está acontecendo. Em paralelo, Zé Felipe foi visto saindo de um escritório de advocacia em Goiânia, acompanhado de 2 assessores e um representante familiar. O cantor evitou dar entrevistas, mas acenou para fãs que o esperavam na saída. Pouco tempo depois, uma nota breve publicada por sua equipe confirmou que medidas legais estão sendo tomadas para garantir o bem-estar das crianças. Sem entrar em detalhes sobre o processo, a internet reagiu em peso. Em poucos minutos, comentários se multiplicaram nas redes sociais. Ela tá sendo julgada só porque mostra a vida real, escreveu uma seguidora. Isso é consequência da exposição exagerada. Uma hora chega, respondeu outro internauta. Não existe mãe perfeita, mas ninguém pode duvidar do amor da Virgínia pelas filhas, disse uma fã-clube em nota de apoio. O episódio também dividiu celebridades próximas ao casal. Algumas influenciadoras optaram por mensagens discretas de apoio, enquanto outras preferiram o silêncio para evitar envolvimento. Uma das mais comentadas foi a reação de Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe, que publicou um texto enigmático. Nem sempre o que parece é o que é. Às vezes o tempo mostra quem estava certo. A frase foi suficiente para reacender as teorias sobre a tensão entre sogra e nora, algo que sempre gerou curiosidade entre os fãs. Apesar da tentativa de manter a discrição, as redes sociais já transformaram o caso em um verdadeiro tribunal popular, onde cada gesto é analisado, cada silêncio é interpretado e cada palavra se torna combustível para novas especulações. Nos bastidores, a sensação é de que uma decisão oficial pode sair a qualquer momento, o que deixa o clima ainda mais imprevisível. Virgínia, acostumada a transformar polêmicas em oportunidades de engajamento, desta vez parece estar enfrentando algo diferente, algo que ameaça atingir diretamente a estrutura mais delicada de sua vida, a relação com as filhas. Nas horas seguintes à publicação da nota da equipe de Zé Felipe, as redes sociais se transformaram em um campo de batalha. O nome de Virgínia dominava as principais plataformas, com milhares de comentários a cada minuto. Grupos de fãs se organizavam para defender a influenciadora, enquanto outros questionavam se a exposição das filhas desde o nascimento poderia, de fato, ter ultrapassado os limites. Em meio ao caos digital, perfis de notícias começaram a resgatar vídeos antigos em que Virgínia aparecia filmando momentos delicados das crianças, como choros, resmungos e até situações de cansaço ou birra. Conteúdos que antes eram vistos como espontâneos e naturais, mas que agora ganhavam nova interpretação sob o olhar da polêmica. Ela sempre tratou tudo como entretenimento, inclusive a rotina das meninas, dizia uma publicação de um portal de celebridades. Mas a linha entre mostrar e explorar é muito tênue, e o público começa a enxergar isso de outra forma. Do outro lado, fãs leais reagiram indignados. Ela sempre foi transparente, isso não é errado, escreveu uma seguidora em um post viral.
Todos acompanham as meninas desde pequenas, ninguém reclamava até agora, completou outro. As opiniões se multiplicavam, revelando o quanto a imagem de Virginia se tornara um fenômeno cultural, admirada e criticada na mesma medida. Enquanto o debate crescia, advogados de ambas as partes tentavam conter o vazamento de informações. O processo corria em segredo de justiça, mas trechos supostamente atribuídos a depoimentos de pessoas próximas começaram a circular em fóruns de fofoca. Em um desses relatos, dizia-se que uma assistente da influenciadora teria sido chamada a prestar esclarecimentos sobre a rotina das crianças, especialmente nos períodos em que Virginia viajava para compromissos profissionais. Essas informações, ainda sem confirmação, foram suficientes para reacender o questionamento sobre quem realmente cuida das meninas no dia a dia. Além disso, uma audiência preliminar estaria marcada para as próximas semanas, segundo um colunista de entretenimento. O encontro, que reuniria representantes das duas partes, serviria para definir se a guarda compartilhada continuaria válida até a conclusão do caso. Nesse momento, algo curioso começou a acontecer. Parte do público passou a demonstrar empatia também por Zé Felipe. Antes visto como imaturo e dependente da ex-esposa, o cantor agora aparecia como um pai preocupado e centrado. Talvez ele esteja só tentando proteger as filhas, comentou uma internauta em uma publicação de grande repercussão. Essa mudança de percepção foi notada até mesmo por analistas de imagem, que destacaram como o silêncio do cantor contrastava com o estilo midiático de Virginia, e isso, aos olhos do público, parecia lhe dar mais credibilidade. Nos bastidores, amigos em comum tentavam apaziguar os ânimos, mas havia uma certeza: o conflito já não era mais apenas judicial, era um julgamento público, transmitido em tempo real, onde cada like e cada comentário se tornavam parte da sentença. Depois de dias de especulações, o silêncio de Virginia finalmente chegou ao fim. No início da tarde de uma sexta-feira, a influenciadora publicou um comunicado oficial em seu perfil, com fundo branco e texto em preto, um formato que ela raramente usava. O post começava com a frase: "Como mãe, jamais deixarei que verdades sejam distorcidas para me atingir." O texto, longo e cuidadosamente redigido, buscava esclarecer que não havia nenhum processo que ameaçasse a guarda de suas filhas, apenas uma solicitação de reavaliação de rotina pedida por advogados para formalizar mudanças na agenda das crianças, que passariam mais tempo com o pai nos próximos meses. Virginia enfatizava que as meninas continuariam sob guarda compartilhada e que qualquer interpretação diferente disso era fruto de desinformação e manipulação. Apesar do tom de tranquilidade, o comunicado trazia entrelinhas perceptíveis para quem acompanhava da história. Havia sim um conflito familiar latente e ela sabia que estava sendo observada de perto. "Sou uma mulher pública, mas antes de tudo sou mãe, e como qualquer mãe, quero paz e estabilidade para minhas filhas", escreveu. O texto terminava com uma frase direta: "Espero que a verdade prevaleça e que a justiça haja com sabedoria." A publicação alcançou milhões de curtidas em poucas horas, mas também gerou reações mistas. Muitos elogiaram a postura firme, enquanto outros acharam o discurso evasivo. "Ela não negou o conflito, só tentou controlar o dano", comentou um colunista especializado. Pouco tempo depois, a equipe de Zé Felipe também emitiu uma nota confirmando que há um processo de readequação da convivência, mas que em nenhum momento houve tentativa de retirar a guarda da mãe. Mesmo assim, o texto reforçava que o bem-estar emocional e psicológico das crianças deve sempre estar acima de qualquer exposição midiática. A aparente tentativa de amenizar o clima não impediu a imprensa de continuar investigando. Jornalistas começaram a buscar informações sobre o juiz responsável pelo caso e descobriram que se tratava de um magistrado conhecido por sua rigidez em casos de guarda envolvendo figuras públicas. Esse detalhe reacendeu o temor de que o processo, mesmo discreto, pudesse ganhar proporções maiores. Enquanto isso, a vida pública de Virginia seguia com mudanças perceptíveis. Ela passou a evitar mostrar as filhas em vídeos e adotou uma postura mais reservada nas redes. A atitude foi vista por muitos como uma estratégia para mostrar responsabilidade e reconstruir sua imagem como mãe cuidadosa. Mesmo assim, a repercussão seguiu intensa. Portais noticiavam cada detalhe e influenciadores começaram a comentar o caso em podcasts, vídeos de opinião e lives.
Esse episódio mostra como a linha entre fama e privacidade ficou borrada, disse um apresentador de um programa de celebridades. Quando você compartilha tudo, perde o controle sobre o que o público acredita ser verdade, completou. Nos bastidores, o clima estava longe de tranquilo. Pessoas próximas a Virginia relataram que os últimos dias haviam sido de discussões e reuniões tensas entre advogados, assessores e familiares. Embora a influenciadora tentasse manter a aparência serena nas redes, a pressão emocional era enorme. Fontes próximas à família de Zé Felipe confirmaram que Leonardo, o patriarca, vinha exercendo forte influência nas decisões do filho. Ele quer proteger as netas e acredita que a vida delas precisa de mais estabilidade, disse um amigo da família. De acordo com essa mesma fonte, Leonardo teria expressado em conversas privadas sua insatisfação com a exposição das meninas, afirmando que criança precisa de rotina, não de câmera. A frase ecoou nas redações de sites de fofoca e foi interpretada como uma crítica direta à Virginia, que sempre transformou o cotidiano das filhas em conteúdo. Nos bastidores da influenciadora, a reação foi imediata. Uma pessoa de confiança de Virginia afirmou que ela se sentiu traída pela postura do ex-sogro e que chegou a chorar ao saber das declarações. Ela achava que, apesar das diferenças, ainda havia respeito, mas isso ultrapassou limites pessoais, revelou a fonte. Enquanto o círculo familiar se dividia, Vinícius Júnior, e atual parceiro de Virginia, passou a ser visto como uma figura de apoio. O jogador, que raramente comenta questões pessoais, teria pedido para que ela se afastasse temporariamente da exposição. Ele está tentando mantê-la focada em resolver o que é importante, sem responder a provocações, contou um amigo próximo ao casal. Em meio a esse cenário, uma nova informação surgiu. Segundo documentos vazados por um jornalista, o Ministério Público teria solicitado uma análise técnica sobre a rotina das crianças, feita por uma equipe de psicólogos. O objetivo seria entender se o ambiente de exposição poderia afetar o desenvolvimento emocional das meninas. A notícia reacendeu o medo entre os fãs, que passaram a temer que o caso ganhasse contornos mais sérios do que o imaginado. Um colunista comentou: "Quando o Ministério Público entra, significa que o caso já ultrapassou a esfera particular. Agora há interesse público na proteção das menores." A repercussão foi imediata. A equipe jurídica de Virginia se apressou em emitir uma nota curta negando qualquer notificação formal, mas a incerteza já estava lançada. Nos grupos de fãs, o clima era de desespero. Ela precisa de paz, de tempo para cuidar das meninas, não de mais exposição, escreveu uma seguidora em uma publicação que viralizou. Enquanto isso, a imprensa começava a questionar se a imagem de família perfeita de Virginia estava começando a ruir, algo que até então parecia impossível. A influenciadora, sempre acostumada a ditar tendências e controlar narrativas, agora se via refém de um enredo que não podia editar, cortar ou filtrar. E pela primeira vez, a protagonista das redes sociais parecia perder o controle da própria história. Na manhã de uma segunda-feira abafada em Goiânia, os fotógrafos já se amontoavam diante do fórum. O que antes era apenas rumor se confirmava. Virginia e Zé Felipe haviam sido convocados para uma audiência reservada. O encontro, intermediado por advogados e mediadores da vara de família, tinha como objetivo revisar os termos da guarda compartilhada. Apesar do caráter sigiloso, a presença dos dois no local bastou para transformar o momento em um espetáculo midiático. Câmeras de TV, portais e curiosos cercaram as entradas, registrando cada gesto e expressão. Virginia chegou acompanhada de 2 seguranças e de sua advogada principal, sem dar uma palavra sequer aos repórteres. Já Zé Felipe preferiu uma chegada discreta, usando um veículo com vidros escurecidos. Dentro da sala, o clima foi descrito como tenso, mas respeitoso. Fontes próximas afirmam que o encontro durou mais de 3 horas e que os dois lados apresentaram argumentos detalhados sobre a rotina das meninas. A equipe de Virginia teria levado documentos e relatórios comprovando que as filhas mantêm acompanhamento pedagógico e psicológico constante, além de uma agenda estável, mesmo com as viagens da mãe. Por outro lado, os representantes de Zé Felipe insistiram que a exposição pública das crianças ainda representava um ponto de preocupação, argumentando que a constante presença das câmeras criava um ambiente de pressão emocional precoce. Segundo um funcionário que estava no fórum, o magistrado teria sido firme ao lembrar que o interesse das menores deve prevalecer sobre qualquer conflito entre os pais. Não se trata de fama, contratos ou imagem pública, trata-se de infância, teria dito o juiz durante a audiência em tom grave.
Ao final do encontro, uma decisão provisória foi expedida. A guarda compartilhada seria mantida, mas com ajustes. O novo acordo previa uma divisão mais equilibrada do tempo entre os dois lares e impunha limites claros à exposição das meninas em conteúdos comerciais. Em outras palavras, Virginia não poderia incluir as filhas em campanhas publicitárias sem autorização prévia conjunta. Um detalhe que, embora parecesse técnico, representava uma mudança significativa em sua dinâmica profissional. A notícia caiu como uma bomba nas redes. Para alguns, era uma vitória da sensatez, para outros, uma derrota simbólica. Ela perdeu o direito de decidir sobre a própria rotina com as filhas, escreveu um internauta. Foi justo, as crianças precisam de privacidade, retrucou outro. Analistas de mídia observaram que o impacto da decisão seria enorme não apenas na vida pessoal de Virginia, mas também em seu império digital, construído justamente sobre a imagem familiar. Essa limitação pode significar uma reestruturação completa do conteúdo dela, avaliou um especialista em marketing. A presença das filhas era a parte central da narrativa, e sem isso, o público pode reagir de forma imprevisível. Horas depois, a influenciadora voltou às redes com uma legenda curta e calculada: "Nada nem ninguém vai apagar o amor entre mãe e filhas." A frase, acompanhada de uma foto antiga com Maria Liz e Maria Flor, emocionou fãs e reforçou o lado humano da história, ainda que o caso estivesse longe de um desfecho definitivo. Os dias que se seguiram à audiência foram marcados por um misto de silêncio e recomeço. Virginia Fonseca, que durante anos transformou cada momento da vida familiar em conteúdo, mudou radicalmente sua postura pública. As filhas desapareceram das postagens diárias e a influenciadora passou a dedicar seus vídeos a temas mais neutros: moda, beleza e bastidores de campanhas. A decisão judicial, embora provisória, havia deixado marcas profundas. De acordo com fontes próximas à equipe da influenciadora, vários contratos publicitários precisaram ser renegociados, já que envolviam a imagem das meninas. Ela perdeu algumas campanhas importantes, mas entendeu que era necessário preservar a estabilidade da família, explicou uma produtora que trabalha com ela há anos. Zé Felipe, por sua vez, também começou a adotar um tom mais discreto. Em lives e aparições, evitava mencionar a ex-esposa, concentrando-se em novos projetos musicais. Em uma entrevista recente, ao ser questionado sobre a situação, limitou-se a dizer: "Minhas filhas são tudo pra mim. E o que for melhor para elas é o que vai ser feito." Apesar da aparência de paz, o distanciamento entre as famílias continuava evidente. Leonardo, que sempre teve presença marcante na vida pública do filho, passou a evitar comentários sobre o assunto. Pessoas próximas ao cantor afirmam que ele teria recomendado deixar a poeira baixar, acreditando que o tempo traria serenidade a todos os lados. Enquanto isso, o público começou a mudar o tom das discussões. Se no início a polêmica girava em torno de julgamentos e especulações, agora surgiam mensagens de empatia e amadurecimento. Ela aprendeu do jeito mais difícil que nem tudo pode ser mostrado, escreveu uma seguidora em uma das publicações recentes de Virginia. Outra completou: "A vida real não é um story." Às vezes, o silêncio também é uma forma de amor. Fontes próximas à influenciadora afirmam que o episódio provocou uma transformação pessoal. Virginia estaria repensando o ritmo de exposição e até cogitando criar um novo formato de conteúdo, menos centrado na vida familiar e mais voltado à sua trajetória como empresária. A intenção seria reconstruir a própria imagem, sem depender da dinâmica com Zé Felipe ou das filhas. Ela quer mostrar que é mais do que uma mãe famosa, quer ser vista como uma mulher de negócios, uma figura sólida, revelou um colaborador próximo. Ainda assim, há incerteza. O processo de revisão da guarda segue sob análise e novas audiências podem ocorrer. Fontes do meio jurídico acreditam que o caso só será encerrado definitivamente no próximo ano. Até lá, as duas partes precisarão cumprir as determinações do juiz e demonstrar que o foco é o bem-estar das crianças. Em meio ao turbilhão, Virginia parece ter encontrado um novo ponto de equilíbrio. Longe dos holofotes excessivos, mais seletiva com as palavras, ela tenta reconquistar o controle de uma narrativa que escapou de suas mãos. Se antes cada gesto era ensaiado para agradar o público, agora cada silêncio parece carregado de significado.
Ao final, o caso da guarda não foi apenas uma disputa judicial, foi um divisor de águas na história da mulher que aprendeu, diante de milhões, que o preço da fama é a perda do próprio controle. Entre decisões, julgamentos e reviravoltas, uma verdade ficou evidente: a internet pode transformar tudo em espetáculo, mas no fim, a realidade sempre cobra seu preço. E no caso de Virginia, esse preço foi aprender que até o amor de mãe pode ser colocado à prova diante das câmeras.